Olá, pessoal, boa noite. Como estão? De volta ao Geneumo aqui. Espero que estejam bem. Vou dar uma olhadinha aqui se está tudo bem no YouTube, um momentinho só. Muito bem, pessoal. Espero que todos estejam bem nessa sexta-feira maravilhosa para a gente discutir neurociência do movimento. Tá muito reflexo esse óculos aqui, ó. Espero que não, né? Gostaria de dizer uma coisa. Eu conduzirei a reunião hoje sozinha. O professor Paulo não está presente, não estará presente devido a questões de trabalho. Ele está trabalhando agora. Não conseguimos agregar uma agenda para que estivéssemos os dois nessa reunião. Na reunião número 11 do nosso grupo de estudos Neurociência do Movimento, sobre limites na seleção da resposta. Que resposta? Seleção do quê? Vou explicar melhor para vocês. Já vamos compartilhar a tela aqui? Bem-vindos, vamos estudar neurociência. E é neurociência complexa, não é fácil, tá? Você que está acompanhando a gente já nessas semanas, fica aí, fica de olho. Você que está vendo depois, eu sempre falo isso, em todas as reuniões. Eu também estou gravando para você. Então, quando eu ministro essas aulas ao vivo, é para quem está comigo agora e é para quem está a posteriori, depois, para aprender. Esses conhecimentos são atemporais e esses conhecimentos são eternos. Olha a preciosidade do momento. Então, alô, você que está me vendo depois de um tempão. Nós estamos agora em outubro de 2025. E é um conteúdo que ficará no YouTube, tá? De uma forma de acesso gratuito para todos. Então, alô, você que está vendo depois de um tempão. Eu também estou pensando em você que está vendo agora para gravar essa aula. Vamos começar a falar sobre questões de atenção. Limite da seleção é a seleção do quê? Do movimento. Nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Um minutinho só. Olha lá, pessoal. Então, limites na seleção da resposta. A pessoa fala: que limite é esse? Não estou entendendo nada. Se você não está entendendo nada, vai olhar as reuniões prévias, tá? Nós estamos no capítulo 3 do livro Aprendizagem e Performance Motora e nós estamos falando das capacidades de atenção. E nós falamos nos limites da identificação do estímulo, foi a reunião número 10 do Geneumo, agora a 11, limites na seleção da resposta. E já vou fazer um spoiler da 12, que é limites na programação do movimento. Isso é neurociência pura, requintada, refinada e importantíssima para a sua prática clínica, tá? Lembrando estamos ao vivo pelo Zoom, Zoom e o YouTube. Aí você fala, mas por que que não vai no YouTube direto? Porque nós temos essa oportunidade de estar no Zoom com os alunos. Então, para quem fez inscrição no Geneumo, você recebe o link do Zoom no seu e-mail e você entrando conosco no Zoom, após 5 reuniões, não consecutivas, não necessariamente precisam ser consecutivas, nós fornecemos para você um certificado de participação. Certificado de participação em atividades acadêmicas, como um grupo de estudos, que é esse aqui, tá? Então, alô, você que está conosco no Zoom, depois você vai preencher, você vai receber um formulário para preencher e você vai colocar lá quais as reuniões às quais você esteve presente conosco, tá? Lembrando, são reuniões quinzenais, sujeitas às alterações. A gente precisou mudar aqui algumas semanas do Geneumo previamente aqui, porque eu estive em congresso.
como palestrante, o professor Paulo também precisou dar aula, então a gente não conseguiu organizar algumas semaninhas agora prévias, por isso que a gente colocou mais para frente a reunião do Geneumo. Então, essas aulas, esses grupos de estudo, claro, de acordo com as nossas agendas, pode ser sujeito a alterações, tá? Mas a priori, estamos às sextas-feiras, quinzenalmente, isso pode mudar, né? Mas sextas-feiras, às 20 horas. Quem pode assistir a gente? Todo mundo. Todo mundo, principalmente profissionais de saúde e educação, e quem quer entender um pouco mais sobre neurociência do movimento, tá? Claro que tem questões especializadas, específicas, pontos teóricos, né? Bastante específicos, porém, mesmo as pessoas que querem aprender mais sobre neurociência do movimento são muito bem-vindas. O Geneumo, ele não é só o ambiente, né? Só um grupo de estudos. Ele faz parte do Instituto Fisioterapia Liberta, e o Instituto Fisioterapia Liberta é um ambiente acadêmico, educacional, de fisioterapia e neurociências, né? Então, não é somente um grupo de estudo, é um ambiente. Então, você que. Aqui é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Então, você que quer entrar para estudar com a gente, entrar para entender melhor a neurociência do movimento com a gente, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Aqui já falamos sobre o certificado de participação e aqui a nossa obra de referência, o famoso livro do Schmidt, Aprendizagem, Performance Motora, dos princípios à aplicação. Temos algumas ressalvas, né? Esse livro é um livro referência, porém, em algumas questões, principalmente em relação à neurociência cognitiva, a gente precisa atualizar, comentar algumas questões, que é o que eu farei hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês o que está no livro, mas eu vou enriquecer o que está no livro com um plus, um algo mais que vai fazer você pensar sobre isso, tá? E aí, vamos de entrada aqui, deixa eu só ver se está tudo bem aqui no meu microfone, ok. Em relação à atenção, então aqui é para você recapitular o que nós estávamos falando, né? Das capacidades atentivas, que é esse spotlight, esse foco, esse holofote que vai escolher, priorizar, selecionar impulsos, estímulos, para que você dê prioridade a eles. Isso é a atenção, são os mecanismos atencionais. Então, a gente tem a identificação dos estímulos do ambiente, isso foi falado na reunião passada, e agora uma vez identificado o estímulo, quais são as respostas que você vai executar para organizar esse determinado estímulo do ambiente ou da sua própria mente, por exemplo, né? Porque tem, lembra, o controle top-down, que vem de cima, vem da sua própria mente, e tem o bottom-up, que vem do ambiente, que a gente fala que vem de fora. Para entender melhor, reunião number 10, vai lá na número 10, tá? Então, uma vez identificado o estímulo, essas respostas precisam ser selecionadas. E aí, o que que acontece? Quando temos diversas respostas, aí é que ocorre uma interferência entre essas respostas, uma interferência entre essas tarefas. Então, quando a pessoa precisa realizar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo, nós temos uma competição em relação às operações mentais. É exigido do nosso sistema nervoso diferentes operações mentais. Uma operação para a tarefa um, a outra operação para a tarefa 2, ou para as várias tarefas, que a gente tem que fazer várias tarefas ao mesmo tempo, né? Então, tarefas realizadas diferentes exigem seleções de respostas diferentes. Então, essas escolhas precisam ser feitas entre várias respostas alternativas. Que louco! Aí você vai falar, como assim? Aí eu vou te explicar melhor em um exemplo clássico que está no livro, que você já deve ter visto, você que está estudando o livro Schmidt comigo, de aprendizagem. Vamos lá. Qual é o exemplo dado? Se você está no celular e você está colocando água para fazer café na cafeteira. Foi o que ele comentou ali, né? Então você está no celular, você precisa conversar e você vai colocar água na cafeteira. Aí você fala: Ah, eu sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou conversar no celular e vou colocar água na cafeteira. Tá bom. Mas quais são as respostas escolhidas que você vai gerenciar em relação ao seu comportamento? Como assim, Cíntia? Eu vou pôr a água e vou falar, mas não é isso. Como é que você vai pôr a água na cafeteira? Qual mão você vai usar?
Você vai estabilizar, vai abrir qual mão? E o celular? Qual mão? Você vai deixar no Viva Voz no cantinho? Então, qual canto você vai deixar no Viva Voz? No esquerdo ou no direito? Na frente ou atrás? Você vai atrás da cafeteira para abrir por água ou você vai pela frente? Olha que louco. Mas são parâmetros de ordem temporal, de ordem espacial, vetores de força e de organização do movimento, que nada mais são do que programas motores que são previamente consolidados e que precisam ser selecionados. Aí é que tá. Então, quando a gente tem várias tarefas, o cérebro precisa organizar e selecionar quais os melhores programas. É com essa mão ou essa? Eu vou fazer pouca força ou muita? É nesse requinte que eu quero chegar. Essas são as tarefas, as seleções das tarefas, das respostas. Aproveito para fazer um spoiler aqui, falando de controle motor, que os núcleos da base são os núcleos de estrutura primordiais na seleção dos programas motores, né? Você que quer saber mais sobre isso, vai dar uma olhada no nosso curso de extensão do Instituto Fisioterapia Liberta, que é o curso de controle motor, teoria e aplicações práticas. Lá tem bastante coisa legal. Mas, vocês viram? Então, seleções entre múltiplas tarefas, né? Isso exige processamentos mentais diferenciados e uma escolha da resposta dentre várias alternativas. Você pode pegar com a mão esquerda, com a mão direita, pode pegar com a pá, pegar com a colher, né? Jogar com uma caneca, jogar no filtro. Tem N situações para você encher uma cafeteira de água e falar ao celular. Um exemplo. Isso está no livro, né? Por exemplo. E aí, é descrito no livro algo que nós, neurocientistas, a gente entende de uma forma um pouco mais requintada, um pouco mais destrinchada. Essa é a palavra, destrinchada. Que é o que eles comentam sobre um processamento controlado, que pode existir nessas várias tarefas. Então, processamento controlado, eu vou explicar melhor, mas ele é um processamento lento, que você precisa de atenção. As tarefas são concorrentes, o processamento é concorrente, então existe uma grande interferência. Essa organização ela é em série, não é em paralelo. Vocês lembram do processamento em série e o processamento em paralelo? Foi falado na reunião número 10. Dá uma olhada lá, tá? Então, quando são, né, os processamentos em série, lentos, precisa de muita atenção, você pode parar ou não esse processamento. Então, o exemplo de colocar água na cafeteira, você pode parar de colocar ou você pode continuar, ele é voluntário, né? Mas é um processo que depende de atenção e tudo mais. Eles citam isso como um processamento controlado. Se a gente falar em aprendizagem motora, a gente pode, eu vou fazer uma correlação com as fases mais iniciais da aprendizagem motora, que são fases mais explícitas, que demandam mais de memória explícita. Aí, se você falar, mas o que é memória explícita? Eu falo para você, vai no Genial nas reuniões prévias, onde nós explicamos sistemas de memória, tá? Mas de uma memória explícita, declarativa, que você precisa aprender o movimento, aprender a habilidade. Então, um processo que eles chamam de controlado. Mas é uma forma de ver um pouquinho mais antiga, tá? Por outro lado, a gente tem um outro processamento que eles chamam de automático, e uma literatura muito antiga chama de processamento automático, e eu coloquei entre aspas de propósito, porque eu já aproveito para falar que nada no nosso corpo humano é automático. Nada. Vou chegar lá. Então, aí você fala, mas e quando eu estou fazendo um movimento de muito automático já? Não é automático. Ele é automatizado. Sabe quando você começa a pegar uma prática naquele movimento que você faz sem prestar atenção? Então, olhando quando você vai, se você estiver lendo uma literatura sobre isso, você vai se identificar com o que eu estou falando. Então, eu vou dar um exemplo, dirigir carro. Quando você começa a dirigir o carro, né? Você, eu vou engatar a primeira marcha, né? Primeiro põe o cinto, ajusta o retrovisor, né? Depois, né? Engata a primeira marcha e tal. Você vai aprendendo, isso precisa da sua atenção. Não vou entrar em detalhes, que isso é o cerne, isso é a base, o âmago da aprendizagem motora, tá? Mas depois de muita prática,
existe uma migração da consolidação desses programas motores para outras áreas cerebrais, onde nós chamamos de memória implícita, né? A memória de procedimentos, onde essa primeira fase começa a se tornar mais a longo prazo, e outros programas motores de outras áreas vão sendo mais estruturados, e aí a pessoa, então eu consigo agora dirigir sem prestar atenção. Você está até conversando com alguém no carro, você está ouvindo música, você nem prestou atenção no trâmite de dirigir, por exemplo. Você fala, "Ah, eu dirigi de forma automática." Não é bem assim, tá? Mas é o que a literatura destrinchou neste livro. Então, ele comenta sobre o processamento automático, que ele é resultado de muita prática, ele precisa só de pequenos ajustes, não demanda atenção, ele é rápido. E aí eu coloquei aqui para vocês, não demandante de atenção, um minutinho. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Não demandante de atenção, e eu coloco aqui um ponto de interrogação, porque não demandante de atenção, por mais que você fale que não está prestando atenção, na verdade você tem alocação dos seus recursos atencionais, tá? Fala que não precisa, mas precisa, em última instância. Mas, o que é falado, né? Não gera muita interferência em outras tarefas, e porque essa organização ela é em paralelo, ela ocorre juntamente a outras tarefas durante o procedimento. Então você pode, durante o processamento, desculpa. Então você pode estar dirigindo, conversando, dirigindo, mexendo em alguma coisa, o que é errado, né? Dirigir mexendo no celular aumenta 400 vezes o grau, né? A chance de acidentes automobilísticos. Ainda vou falar sobre isso nessa reunião, tá? Mas ele é descrito, né, como processamento involuntário, às vezes até inevitável. Você fala, "Ah, automaticamente eu respondi assim." Não é bem assim, tá? Mas é como é descrito. Um minutinho só, gente. Eu vou só organizar aqui minha câmera. Um minutinho só, pessoal. Eu já volto para cá. Vamos lá, voltando aqui. Então, tirar o meu ponteiro aqui. Então, esse processamento dito automático, ele é importante para as tarefas que exigem um alto nível de desempenho. Você precisa estar com muita prática. Exemplo disso é o esporte. Mas isso que não é tão automático assim, entenderam? Deixa eu só ajeitar aqui. Então, o que que é dito? Quando você automatiza uma tarefa, isso permite que você tenha uma maior disponibilidade neural para você executar outras tarefas de forma rápida e sem muita interferência. Porque tem uma tarefa que você está bem treinado nela. Então você está automático nela. O que é errado, falar automático. Eu não vou aguentar, eu vou falar isso até o final da reunião hoje, tá? Mas ela é mais automatizada. Ela é feita de uma forma mais rápida mesmo, tá? É um processamento um pouco mais organizado, mas ele não é automático, tá? Aí você fala, ah, mas é sim. E os atletas de ponta, de elite, que faz já com o pé nas costas? Você vê lá o LeBron James, ele vira de costas, olho vendado, faz assim e acerta a cesta. Já tá super, né? Guarda isso pra você que eu vou falar sobre isso no final da reunião. Fica até o final, você que tá no YouTube, tá? Aproveita para dar uma bronca no pessoal que tá assistindo essa aula na velocidade 2. Abaixa a velocidade aí, porque esse raciocínio ele é complexo, ele é destrinchado, e se você ouvir correndo, você não vai pegar. Você não vai. Não é que, ah, você não tem capacidade de pegar? Não, não é isso. É que é muito complexo. A gente precisa de tempo neural de processamento desses conceitos, tá? Então, o que que é falado, né? Os custos e benefícios da automaticidade, dos movimentos que são mais automatizados. Então, o processamento dele é muito rápido. Ele é eficaz em ambientes estáveis e previsíveis. Então, o que é fácil para você, você já está num ambiente previsível, isso se dá muito em habilidades fechadas. Nós vamos estudar mais para frente, se eu não me engano, no capítulo seguinte, sobre as habilidades fechadas e abertas, tá? Mas nos ambientes que são estáveis e previsíveis, você tem um processamento muito rápido. Vou dar um exemplo: natação.
Você está numa competição de natação, nas raias. É muito previsível o ambiente. Você está naquele ambiente aquático, não vai ter grandes mudanças. Automati você deixou mais automatizada a tarefa de nadar. E isso te dá um processamento muito rápido, não tem erro quase, porque você conhece o ambiente, conhece o seu próprio corpo e tudo mais. Porém, em ambientes instáveis ou imprevisíveis, pode ter um monte de erro, tá? Por exemplo, você fala, ah, a pessoa vai sacar assim a bola no vôlei, toda vez que ela saca assim, vai cair ali no canto esquerdo. Não é toda hora. Então não tem aquela questão engessada que toda hora que saca assim é no canto esquerdo. Então eu vou organizar meu movimento para recepcionar a bola no canto esquerdo. Não é bem assim, porque isso muda. A pessoa depois coloca, saca de outra forma para outro lugar ou com aquele mesmo sinal. É uma pista que é incongruente, a gente chama de pista incongruente, você dá uma pista achando que é uma coisa, mas é outra. Então, isso faz com que você precise ajustar o seu movimento de uma forma muito rápida, de uma forma súbita. E aí tem erros, porque o seu processamento estava no automático, o que as pessoas, né, mais leigas ou mais antigas chamam de automático. Então você fala, sempre eu faço isso, aí agora eu tive a pessoa que eu já estava acostumada, o meu adversário, a ter um sistema de movimento, me enganou. Agora eu precisei mexer, aí eu errei porque eu fui no automático, tá? Então, a gente tem custos e benefícios dos movimentos mais automáticos. Você tem a rapidez, você tem uma eficácia, mas isso quando o ambiente é previsível e estável. A partir do momento de esportes de quadra, de esportes de contato, de esportes de pessoas, de equipe, onde você não consegue muito prever o que o adversário está fazendo, ou o ambiente é muito volúvel, essa questão do automatizado cai por terra, porque você vai precisar de um alto nível atencional, de um alto nível de concentração, de organização dos seus programas motores, para que você tenha um adequado desempenho. E aí, o que é descrito no livro, né? Dois processamentos diferentes dentro da automaticidade, nesse desempenho da automaticidade. Então, a gente tem aquela questão da prática. Então, você desenvolve em você programas motores mais automatizado com a prática. É com a prática. Sabe aquela famosa frase, né? A prática que leva à perfeição? É isso. Com muita prática, você leva à perfeição. Então, eles chamam de mapeamento consistente, que é quando uma resposta gerada, ela é consistente com o padrão, sempre é aquilo. Então, você consegue desenvolver algo automático. O que eles deram exemplo, o farol fechado, a vermelho, ou semáforo, né? Vermelho. Quer dizer, você está dirigindo, você vê o semáforo vermelho, você pisa no freio. Você já pisa e freia, porque é para frear no semáforo vermelho, espero eu, né? Então já ficou automatizado. Vermelho, freou, vermelho, freou, vermelho, freou. Não vai mudar. Não vai agora, o vermelho é para acelerar, o vermelho é para abrir a porta do carro. Não tem mudança. Então, quando você tem aquela questão estável e previsível, a resposta é consistente com o estímulo. Então, esse desenvolvimento da automaticidade se dá de uma forma muito mais fácil, tá? Porém, quando esse padrão ele não é tão congruente, então, exemplo, quando os estímulos às vezes te levam a uma resposta, mas em outras vezes te levam a outra resposta. Então, o mapeamento não é consistente. O mapeamento é variado. Isso pode acontecer, e aí a automaticidade é muito mais difícil de ocorrer, ou às vezes nem ocorre. Qual foi o exemplo dado no livro do Schmidt? Controles remotos diferentes em aparelhos de televisão de marcas diferentes. A tarefa é trocar o canal. Aí você pega um controle da LG, troca o canal ali. Aí você pega a TV Philips, troca, mais para cá. O botão é mais quadrado e o da LG é mais redondo. Aí a TV Sony é uma bolinha que você tem que girar ali para mudar o canal. E por aí vai. A Philco é de outra forma. A TCL é de outra forma. Não estou fazendo apologia a nenhuma marca de TV, tá, gente? Mas olha como é diferente, né? Nem o controle remoto universal são iguais, os modelos. Então, essa tarefa de trocar canal, você não consegue desenvolver uma automaticidade porque tudo muda, os estímulos mudam de acordo com a marca.
tá? Eu mesmo acontece comigo isso em casa. Eu tenho uma televisão na sala que é outra marca da televisão no meu quarto, então o controle é diferente. Para trocar, até a forma do botão, a forma de mudar é diferente. Então você fala, mas aqui como é que é, né? Você começa a acostumar, mas não fica automatizado. Então isso é chamado de mapeamento variado. Um determinado estímulo, por vezes, te leva a uma resposta e por outras vezes te leva a outra resposta. E aí essa questão da automaticidade fica um pouco em xeque. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a seleção da resposta e direção distraída, que é um item do livro. Nós estamos estudando o livro, tá? Que é o que é comentado sobre um exemplo, né, dessa questão da seleção da resposta e a distração, ou a distrabilidade na direção, né, é um exemplo que envolve a capacidade limitada da atenção. A nossa capacidade é limitada. Então, eu vou dar duas tarefas, vou dar dois exemplos. O dirigir falando ao celular. É mau negócio. Tá? Não é porque está escrito no Código de Trânsito, ou está na reportagem, ou saiu estudo, não é isso. Vamos falar em neurociência. A tarefa de dirigir, ela é muito complexa, muito complexa. Você tem que ter um rastreio mental em relação à parte espacial, organização espacial, temporal. Você tem que dirigir pelos outros, você tem que ter um controle inibitório, programação do movimento, seleção dos programas motores, tomada de decisão súbita, tudo isso com uma grande capacidade atencional. Ainda que você dirija muito bem e com muita prática, você precisa da atenção. Então, se você está no celular, aí a pessoa fala, mas antigamente se falava de segurar o celular, né? Como está na foto ali. Ah, mas eu não vou segurar, eu ponho no banco. A questão não é o segurar o celular. O segurar, com a questão da mão, é o de menos. Não é o segurar, é o falar ao telefone. É você colocar sua atenção num discurso, numa conversa, conversar com outra pessoa e não dar atenção para sua direção. Isso vale com também, paralelamente falando, a você ficar conversando no trânsito com outra pessoa no carro, mesmo que esteja sem celular, dá na mesma. O lance aí não é o celular em si só. O lance aí é o desfoque das suas capacidades atentivas. O tirar o foco das capacidades atentivas, onde deveria ser o foco mais importante, que é a sua direção, o seu ir e vir dirigindo o carro, tá? Que é uma arma em mãos inábeis, né? Tem que tomar cuidado. Então, o exemplo, tanto você dirigindo o carro, como até você como pedestre que fica no celular ou fica conversando com alguém, você perde seu foco atencional. Para vocês terem uma ideia, isso inclusive está no livro, né? Os pedestres apresentam estudos que mostram que os pedestres apresentam 20% menor velocidade do que num cruzamento do que as pessoas que não estão com o celular, não estão conversando. Porque é o pedestre que está alerta. Esse é o ideal. Ainda assim, existe risco de acidente, de atropelamento, né? Por questões súbitas, fatalidades. Mas quando você está com o seu foco atencional na direção, você consegue muito mais ter capacidade neuromotora para você se defender, para você tomar uma decisão rápida, para você mudar a rota, para você frear, o que for, né? Então os pedestres ficam 20% mais lentos. E quem está no celular durante a direção apresenta um aumento de 400% no índice, né, de acidente, na probabilidade de acidente automobilístico, quando você está no celular enquanto dirige. Então, essa coisa que eu já dirijo bem, eu dirijo automático. Primeiro, que não é automático. Segundo, que não pode haver muito conflito das nossas atividades, atencionais, das nossas capacidades atencionais, quando as nossas tarefas são muito importantes, principalmente em relação à segurança. Principalmente em relação à segurança. Por mais que você faça muito bem aquela tarefa, você precisa estar atento. Olha a palavra. Atento remete à atenção. Dito isso, que eu acho que vocês já pegaram o efeito da coisa, daqui a pouco eu já vou finalizar essa reunião de hoje, quase 40 minutos aqui comentando sobre isso, e hoje estamos sem a participação ilustre do professor Paulo, né, para comentar um pouquinho com a gente também sobre essas questões do esporte, mas eu quero deixar um recado final para vocês, que é o seguinte: guarda para você aí. Não existem movimentos automáticos. Não existem, tá?
Porque se assim fosse, e isso é uma das grandes discussões dos neurocientistas, é o seguinte: se realmente quando a pessoa está tão treinada, está tão bem, ela já faz sem atenção, por que que numa competição você precisa estar extremamente prestando atenção? Você precisa de 100% das suas capacidades atencionais, senão você vai perder desempenho. Volto. Se você não tiver com todas as suas capacidades atencionais presentes naquele momento da competição, você vai perder desempenho. Mas você já não estava bem? Gente, um minutinho só. Eu vou pedir pro meu cachorro parar de latir. Peraí. Um minutinho só. Desculpa, gente. Ó, live tem dessas, né? Essa questão do ao vivo. Mas vamos lá. Vocês entenderam o que eu falei? Acho que esse tempo do cachorrinho aí deu para vocês pensarem um pouco nessa questão do que eu comentei, da especificidade, da necessidade dos mecanismos atencionais quando a gente precisa de um desempenho top, de elite, olímpico, tá? Não dá para, eu vou olhar lá, eu vou conversar, eu vou falar com a pessoa. Você perde desempenho. Imagina no atletismo, vamos lá, vamos lá. Exemplo aqui. Pegar o meu ponteiro. Exemplo aqui para vocês, ó, no atletismo, a pessoa tem que estar focada. A hora que ela ouviu o estrondo, pá, do barulho, ela tem que sair. Entre ela perceber o barulho e sair, se chama tempo de reação. Isso é uma medida cognitiva, de agilidade mental. Ela precisa perceber isso. Se ela não perceber isso, ela não sai no tempo certo. Isso vale também para natação, para os pilotos, enfim, para todo esporte. Tempo de reação, né? Então ela precisa estar completamente atenta, completamente direcionada. Mas ela tá cansada de treinar, ela não tá automatizada. Veja que não é bem assim. Você concorda? Que essa história que não precisa de atenção não é bem assim? Outro exemplo aqui, natação. Você precisa, a hora que ouvir o estrondo, precisa pular na água. E você tem que estar extremamente atento nas suas questões. Por mais que o ambiente seja previsível, por mais que o ambiente seja estável, porque uma piscina não tem grandes mudanças, é diferente de uma competição de surf, onde as ondas e a tribulação do mar, ela muda a cada segundo, é diferente, né? Mesmo assim, você precisa olha, de um estado de atenção completo. Pilotos, aqui também, precisa de um estado de atenção completo. Você pega pilotos da NASCAR, que é uma corrida que meu filho ama, né, assistir e tudo mais, eles precisam estar com extrema atenção, eles têm o contato lá dos organizadores que eles vão falando sobre os adversários, onde eles estão, né? Esqueci o nome deles, da tarefa deles ali na NASCAR. E você precisa de total atenção. Se você tirar 1% ali, um pouquinho fora, pensou no que vai fazer amanhã, bateu o carro, morreu, perdeu o desempenho, perdeu a competição, perdeu o título, perdeu o troféu, perdeu a medalha, perdeu o dinheiro e etc. Tá? Então a gente precisa de total atenção. Então, não é bem assim quando falamos que os movimentos são automáticos. As habilidades cognitivas, elas são preciosas e elas não deixam o movimento ser automático, tá? Eu vou falar no tete a tete aqui. Para quem está acostumado com os nossos cursos do Instituto Fisioterapia Liberta, eu saio da aula e falo, vou no tete a tete, quando a gente vai falar aqui. Então é o seguinte, não existem movimentos automáticos. Por quê? Por mais fáceis que eles sejam ao ser executados, por mais domínio neuromotor que você tenha, nós temos um constante monitoramento cognitivo, atencional, de tipos de memórias, de concentração, foco, tomada de decisão, controle inibitório, planejamento do movimento, seleção de respostas, monitoramento do movimento, modulação do movimento. Tudo isso é gerenciado pelas habilidades cognitivas. Então, essa constante regência, porque eu chamo as habilidades cognitivas de uma orquestra, né? Já me ouviram falar sobre isso inúmeras vezes. Essa constante regência é a que não permite, graças a Deus, inclusive, de uma forma magistral, que os movimentos sejam automáticos. Não existe movimento automático, tá?
Por mais que você execute de uma forma fácil, você nem prestou atenção, né? De uma forma que você não está competindo, tudo bem. Se você for competir, você precisa do seu foco atencional pleno, absoluto, naquele momento, focado para o seu melhor desempenho. Fugiu a atenção, distraiu, perdeu o desempenho, tá? Então, quando as pessoas falam, ah, já está automático em mim, não é bem assim. Não é. Alguns livros mais antigos citam, alguma literatura comenta esse termo, mas nada, nenhum sistema, nenhum processamento fisiológico no corpo, nada é automático. Tudo exige uma regência superior. Isso pode ser ambíguo, né? Superior, que eu concordo também, mas em termos de corpo humano, uma regência neurológica, onde mesmo regulação hormonal, processos fisiológicos ditos básicos, eles exigem uma regência do sistema nervoso, tá? Os movimentos exigem uma regência das nossas habilidades cognitivas, que são organizadas em nível de sistema nervoso central. Então, não existe movimento cognitivo. Todos eles são regidos, online, on time, são modulados a cada milissegundo, o que promove neuroplasticidade a cada milissegundo nos neurônios, no cérebro. E isso faz com que não seja nada automático. Muito pelo contrário. Por mais facilmente que você execute determinada habilidade neuromotora ou determinado movimento, tá? Vamos voltar. E voltando aqui com vocês, eu entro no nosso hall, no nosso ambiente aqui. Vamos falar sobre esses assuntos ainda nas próximas reuniões. Guarda para você. E alô, você que falou: Nossa, que legal! Eu quero saber mais sobre atenção e movimento. Eu quero saber mais sobre cognição e movimento. E aí nós temos o nosso. Deixa eu colocar aqui, aproveitando, eu sempre mostro ao final do Geneumo alguns dos nossos cursos que temos no Instituto Fisioterapia Liberta. Nós temos 5 cursos de extensão até o momento, reconhecidos pelo MEC, inéditos no Brasil, e outros cursos livres também, sobre diversos assuntos, tá? Mas cognição, por exemplo, se você se interessou, ó, cognição e movimento, curso de extensão. Controle motor, formação completa em controle motor, curso de extensão, todos reconhecidos pelo MEC. Capacitação em fisioterapia em demência, tá? Tá aumentando o número de idosos, de pessoas com demências, de pessoas com Parkinson. É preciso a preparação desses profissionais. Os profissionais não têm uma preparação adequada, porque não existiam cursos adequados sobre isso, montados sobre isso ainda. Esses são os primeiros cursos de extensão reconhecidos pelo MEC do Brasil. Capacitação em fisioterapia em demências, capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson. Para o pessoal do músculo esquelético, da ortopedia, do esporte, a gente tem a capacitação em fisioterapia no futebol, que é com o professor Paulo, que é fisioterapeuta esportivo, bastante experiência com atletas olímpicos, com atletas de futebol, e aí vocês pegam exatamente uma linha de raciocínio construída de uma forma baseada em evidências, baseada em ciência, baseada em performance, desempenho, expertise, tá? Além de outros, tá, gente? Sobre movimento, sobre postura, sistemas de memória. Eu vou colocar um spoiler aqui já, hein? Que ninguém ainda não saiu, hein? Nós estamos em outubro de 25, vai sair como curso livre Cognição no Envelhecimento, que é o módulo do curso de extensão, mas que eu vou colocar como curso livre, para você que queira saber sobre isso. Tá chegando, tá chegando. Então, aí você fala, gostei, como eu faço? Aí eu coloco aqui para você o nosso endereço, já volto aqui. O nosso endereço é o site fisioterapialiberta.com.br. Anota para você aí, depois você vai lá, tá? Entre no nosso Instagram, mande e-mail pra gente, mande direct message lá, o DM para nós. Eu respondo, o professor Paulo responde. Lembrando que o Fisioterapia Liberta é um ambiente de aprendizagem, tá? Não é só uma escola de educação continuada, tá bom? Aproveito e deixo para vocês a inscrição do Geneumo. O pessoal tem recebido por e-mail os inscritos na lista VIP do Instituto Fisioterapia Liberta.
que tem lá no site. O pessoal do Instagram tem no link da bio. Tem uma série, né, vocês acham essa inscrição de uma forma fácil, preencham um formulário para que vocês possam participar conosco no Zoom, na plataforma Zoom. E aproveito ainda para falar, vou tirar aqui, que esse momento é aquele momento tete a tete com os alunos. Quem quiser vir aqui, tirar dúvidas, falar, eu estou fazendo curso de extensão de capacitação em demência, eu queria saber que o meu paciente e tal, também é para tirar dúvidas, tá? Então, aqui é um ambiente de aprendizagem, um ambiente que vocês podem aparecer ao vivo, ou vocês podem deixar nos comentários, pode colocar ali, deixar no comentário uma pergunta, deixar no YouTube também, mandar para nós. É um momento onde você, pupila, fica mais pertinho de nós, dos professores, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto, ele é incrivelmente denso e da mesma forma que ele é incrivelmente denso, ele é incrivelmente importante quando falamos em neurociência do movimento. Tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos, eu quero agradecer o tempo de vocês que estão no YouTube, tá vendo depois. Espero que tenha curtido. Mande um recado pra gente, vai lá no Instagram, adicione a gente no Instagram e até a próxima reunião, tá? Eu vou olhar aqui no calendário, aproveitando já falando. Deixa eu ver como estamos aqui. Nossa próxima reunião, a priori, tá? Porque às vezes acontecem imprevistos ou alguma questão acadêmica na agenda, mas é para o dia 7 de novembro, tá? 7 de novembro, sexta-feira, 20 horas, estaremos aqui ao vivo, a cores, falando sobre os limites na programação do movimento. Quais são os limites que, para programar o movimento, fica difícil? Então, quando a gente fala em geração de movimento, nós entendemos como identificação do estímulo no ambiente, né? O processamento dessa identificação, a seleção da resposta adequada e a programação do movimento que vai para a resposta. Então, nós falamos da identificação do estímulo em relação às questões da atenção na reunião número 10. Agora, na reunião número 11, nós falamos dos limites na seleção da resposta. E na próxima reunião, que é o número 12, os limites na programação do movimento. Isso é neurociência de ponta, isso é neurociência complexa, refinada, e eu aguardo você para a próxima reunião do nosso grupo de estudos em neurociência do movimento, o GNEUMO. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi e você está no Instituto Fisioterapia Liberta. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima reunião. Tchau, tchau.